No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp. Eu preparei um programa com diversas entrevistas com especialistas de várias áreas: saúde, economia, direito. Vamos tirar nossas dúvidas sobre tudo que envolve o nosso dia a dia, principalmente agora, quando tentamos recomeçar, aos poucos, é claro, as nossas vidas em meio à pandemia do coronavírus. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? Bem, pessoal, nós vamos começar o programa de hoje falando sobre as ações de muitas cidades que flexibilizaram a quarentena antes da hora. Isso mesmo. E para intermediar esse problema, o Estado lançou mão da intervenção da Procuradoria-Geral de São Paulo. O Guga Mendonça e a Priscila Silvério conversaram sobre esse assunto com o Fabrício Pieroni, procurador do Estado e presidente da Associação dos Procuradores de São Paulo. Vamos ver como foi esse bate-papo? Eu queria que o senhor explicasse para a gente a diferença entre as funções exercidas entre o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Eu agradeço essa pergunta, porque, de fato, há uma confusão muito grande na população, até mesmo nos órgãos de imprensa, talvez pela similitude dos nomes, né, dos membros, né, Procurador de Justiça, Procurador da República, Procurador do Estado, mas são carreiras diferentes, ambas previstas na Constituição, mas o Ministério Público ele tem como função a defesa da sociedade, dos interesses indisponíveis, e a Procuradoria do Estado é uma instituição que pertence à advocacia pública, né, e ela defende o interesse público cometido, dado pela Constituição ao Estado, ao ente público. No caso da Procuradoria do Estado de São Paulo, nós temos como função assessorar e dar a consultoria jurídica a todos os órgãos do Estado e suas autarquias também, e também representar o ente público, o Estado de São Paulo e suas autarquias em todas as ações judiciais, né? Tanto na consultoria jurídica, então nós damos a legalidade das políticas públicas, garantimos essa legalidade, esse controle de legalidade, combatemos a corrupção, e quando essa política pública ela é judicializada, é a Procuradoria que defende o ente público, o interesse público do Estado. Interessante, doutor Fabrício. Eu gostaria de saber como tem sido, né, a atuação da PGE durante essa pandemia. Acredito que demandas não faltam, né, doutor? Não faltam mesmo. A Procuradoria vem sendo muito demandada. Acho que a nossa instituição sairá muito fortalecida dessa crise que nós estamos vivendo, nesse momento muito triste da humanidade, mas que o Estado está sendo obrigado a agir de forma muito célere e desenvolver políticas públicas, ideias novas, de forma muito rápida. E para isso ele precisa da Procuradoria para dar todo o arcabouço jurídico, arcabouço legal, o controle da legalidade desses atos, né? Então, nós estamos agindo no âmbito da consultoria, por exemplo, né, na Secretaria da Saúde, na aquisição dos equipamentos de saúde, respiradores, álcool gel, equipamentos de segurança, construção de hospitais de campanha. E além dessa parte da consultoria jurídica, a Procuradoria está sendo muito demandada, o Estado de São Paulo está sendo muito demandado pelos municípios que querem, que se opõem ao Plano São Paulo, ao plano de combate à pandemia do Estado, empresas que também pretendem não pagar tributos ou postergar o pagamento de tributos por conta dessa pandemia, também empresas que pretendem flexibilizar a manutenção de algumas atividades de forma contrária ao que é determinado pelo Plano São Paulo, e tudo isso que vai à Justiça é a Procuradoria do Estado que defende. Então, o nosso trabalho, de fato, vem sendo realizado de forma diuturna por todos os nossos procuradores. Nós estamos presentes em todo o Estado de São Paulo, em todas as secretarias, em todas as autarquias e também nas nossas 12 unidades regionais. Então, estamos trabalhando muito, muito mesmo. E de que maneira as pessoas vão
vão ser, de certa maneira, ou punidas, fiscalizadas, enfim, em relação aos decretos municipais, né? Quem desobedecer, então, essas regras? Hoje, o Estado de São Paulo tem um projeto, né, de enfrentamento da pandemia, chamado Plano São Paulo, e ele vem sendo cumprido, mas muitas vezes eu acho que ele não é compreendido por alguns municípios que, por pressão local, imagino, pressão legítima mesmo, né, pretendem, então, flexibilizar ou alterar essas regras hoje de enfrentamento da pandemia. Nesse caso, a Procuradoria vem agindo. Nós falamos há pouco do Ministério Público também, agimos muitas vezes em conjunto com o Ministério Público nesse caso, ingressando em juízo contra esses municípios, indo até, em alguns casos, até o Supremo Tribunal Federal, para garantir que a política pública seja realizada de forma coesa, né? Garantindo até a própria interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu da nossa Constituição, que a saúde pública ela tem uma competência para tratar da saúde pública, ela é concorrente da União e dos estados. E o município ela tem uma competência suplementar, apenas no seu interesse meramente local. E a Justiça vem compreendendo a posição que a Procuradoria passa nas ações judiciais, que essa questão da flexibilização de atividades pelo município não tem a ver com o interesse local. É uma questão muito mais ampla, nós vivemos uma crise muito mais ampla do que isso, e uma flexibilização em alguns locais pode desestruturar toda a política que é realizada com êxito em São Paulo. Em quais municípios houve, então, uma atuação conjunta, né, entre o Ministério Público e a PGE? Em vários municípios. Eu recordo de alguns, Santos, por exemplo, alguns municípios da Baixada Santista. Lembro também de Ribeirão Preto. Nós tivemos algumas atuações exclusivas da Procuradoria, mas com manifestação do Ministério Público do mesmo lado, né, aderindo à nossa tese. Eu lembro daí de Piracicaba. É interessante que nós temos posições, muitas vezes agimos nesse caso, na maioria das vezes, em conjunto com o Ministério Público, mas nós já também agimos de forma em polos opostos, né? Nós tivemos um caso específico da cidade de São Paulo, o Ministério Público ingressou em juízo para ampliar as normas de quarentena, exigindo que sanções fossem estipuladas pelo Estado, e a Procuradoria, então, teve que defender a desnecessidade dessas sanções. Então, nesse caso, nós estávamos em polos opostos, né? No início da pandemia, nós tivemos casos do Ministério Público pleiteando bloqueio de estradas e rodovias, e a Procuradoria em polo oposto defendendo a abertura dessas rodovias. Isso vai depender muito de cada situação, mas temos muitos municípios em que nós agimos em conjunto. Lembro também de Valinhos. Em Valinhos eu me recordo também que o Ministério Público ingressou com a ação e a Procuradoria ingressou como seu assistente nessa ação, defendendo a posição do Estado. Em todos esses casos, a posição estatal foi vitoriosa. E em tempos de tantos problemas financeiros causados pela pandemia do coronavírus, nós vamos falar agora sobre mediação de conflitos. Eu entrevistei junto com a Caterina Schutt, a advogada Márcia Reicher. Ela nos fala que, em muitos casos, para se agilizar processos, vale a pena você optar por uma conciliação judicial. Preste atenção no que disse a doutora Márcia. Doutora, a gente sabe que a gente vai ter muita demanda, já estamos tendo muitas demandas jurídicas nessa época de pandemia, elas vão aumentar depois que terminar o período aí de isolamento social, né? E muitos advogados, muitos juristas falam aí da necessidade da conciliação, da gente implantar. Já existe conciliação no Brasil, mas até um pouco antes da pandemia ela não era muito, vamos dizer assim, popular, né? Parece que a conciliação veio agora para resolver muitos problemas e para desatolar a justiça, não é isso? A conciliação, né, ela já vem prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil já desde 2015, mas havia uma grande resistência dos próprios advogados
nesse momento processual, embora ele fosse uma fase obrigatória, mas havia muita resistência dos advogados, né, nesse momento processual. Só que com a pandemia, o que acontece? O nosso olhar enquanto operador do direito profissional da área jurídica, nós percebemos que se nós não entrássemos para utilizar efetivamente essa conciliação, aguardar a volta do judiciário, todo o trâmite processual, além dos tradicionais de 5 a 10 anos, nós iríamos ainda ter mais 2, 3 anos até esse equilíbrio, né, por conta da pandemia, do volume de processos que iriam entrar. Então, a conciliação passa a ser um grande aliado, né, do próprio advogado, no sentido de agilizar as situações que ou estão judicializadas ou podem se evitar de judicializar. Vai lá, Kate. Certo. Tudo bem, doutora? Quem fala é a Caterina. Sim. Doutora, falando um pouco sobre, então, esse tema, né, da conciliação e resolução de conflitos, a gente sabe que existe também a opção, essa ferramenta sem o Poder Judiciário, né? Eu queria que a senhora explicasse para a gente como é feita essa conciliação e essa resolução sem levar para o Judiciário, né? Que normalmente as ações correm no Judiciário. Como é feito isso fora desse ambiente? Bom, existem as câmaras privadas, né, de mediação, conciliação e arbitragem. A arbitragem já é um instituto mais antigo. E elas tomam força também nesse momento, principalmente para as questões empresariais, questões locatícias, onde as pessoas precisam de uma celeridade, mas elas não querem judicializar para não ter estou falando disso na esfera privada, para não ter o nome no distribuidor. Então, eu acho que a grande vantagem das câmaras privadas é elas podem resolver todas as questões de direitos patrimoniais disponíveis. E o que eu traduzo por isso? Dinheiro. Tudo aquilo que eu for tratar que pode ser mensurado em dinheiro, eu posso levar para uma câmara privada. Agora, é muito importante a gente diferenciar algumas situações. O Sejusc, por exemplo, que é o órgão público de conciliação e mediação, ele é mais amplo. Ele pode tratar, inclusive, de questões de família. As câmaras privadas não, porque família eu não trato, não é dinheiro, existe emoção. Então, as câmaras privadas, quando a gente fala em mediação na esfera privada, eu posso estar falando de uma dissolução de sociedade, envolve emoção sim, pode envolver, inclusive, familiares na mesma empresa, mas o objetivo maior é dinheiro. Então, quando eu falo em alguma coisa que eu posso traduzir por valor monetário, então eu posso levar para uma câmara privada e aquilo que vai ser tratado lá vai ter o mesmo valor do que o do judiciário, porque elas estão preparadas para esse atendimento. Existe a possibilidade das câmaras privadas que estão vinculadas ao Poder Judiciário também tratarem de questões de família e só levar para homologação, ou questões societárias e levar para homologação. Só que eu entendo que as empresas não querem macular o seu nome, então não interessa levar para o judiciário. E eles estão preferindo usar as câmaras privadíssimas. Isso fora do Brasil, em questões internacionais, você percebe que ela tem muito mais valor, a câmara privada, do que o próprio judiciário. Porque uma vez que as partes se comprometem a uma solução que elas mesmas constroem, não tem por que levar para alguém homologar isso. Eu vou definir o que eu vou fazer, como eu vou pagar. A outra parte aceitou, não existe necessidade de levar para o judiciário, vez que as partes mesmo estão transacionando amigavelmente. Então, há uma cultura no Brasil de que todo juiz precisa definir. Mas já em termos internacionais, não. Quando você define com a outra parte como você quer resolver, a câmara privada, eu entendo que seja a melhor e mais viável solução nesse momento de pandemia, porque ela preserva, além de tudo, o teu nome e a tua marca.
Doutora, quem quiser, né, esse meio alternativo, quais são aí os caminhos, né? O que eu tenho uma empresa ou eu tenho algum tipo de conflito, por exemplo, no condomínio, com o vizinho. Eu queria até que a senhora falasse sobre isso, se é possível. Qual que é o caminho? Como que eu busco aí uma conciliação fora da justiça? Bom, existem inúmeras câmaras no estado de São Paulo, tá? Mas eu acho que o melhor caminho, mesmo que você queira usar a câmara privada, não vinculada ao judiciário, mas a melhor recomendação da melhor câmara, talvez seja você consultar no site do Tribunal de Justiça quais câmaras estão reconhecidas pelo tribunal. Então, veja que você não vai usar a câmara para homologar no judiciário, mas você vai buscar uma referência. Quem vai dar o aval para essa câmara? Então, o Tribunal de Justiça tem um rol de câmaras privadas que estão habilitadas como um braço do próprio Tribunal de Justiça e elas podem atender tanto como esse braço do tribunal como de forma privada. Só que, para que você esteja cadastrado como um braço do Tribunal de Justiça, você passa pelo crivo do próprio tribunal, apresentando certidões, mostrando a idoneidade da Câmara que você está querendo vincular. Então, enquanto consumidor desse produto, né, porque é uma empresa, então você quer usar uma Câmara, o melhor caminho, o primeiro caminho eu aconselho, vá no site do TJ e veja, câmaras habilitadas. Ali já é um referencial de que aquela Câmara é idônea e trabalha corretamente. Outro local que você pode também consultar uma Câmara é o site do Conselho Nacional das Câmaras de Mediação e Arbitragem, que é o CONIMA. Então, é também uma referência de câmaras que foram averiguadas e que você vai ter certeza que está buscando uma Câmara capaz de fazer e também que lida com toda a honestidade do procedimento, né? Porque a Câmara, através dos seus árbitros, dos seus mediadores, dos seus conciliadores, ela tem uma responsabilidade civil e penal do ato, né? Então, para que você tenha certeza que você levou para um sistema privado com garantia, você pode consultar nessas duas plataformas que eu falei para você, tanto o site do TJ como o site do CONIMA. Doutora, vamos falar do site do... É CONIR que chama? CONIMA. CONIMA. www.org.br. CONIMA. É um órgão privado. Tá? CONIMA.org. Mas ele vê as câmaras do Brasil inteiro. Lá você tem câmaras do Brasil inteiro. Então, se você tiver um problema em Brasília, você vai no CONIMA, ele vai te apontar quais câmaras privadas vinculadas a esse órgão estão em Brasília. Então, é um órgão de consulta muito interessante. Certo. Doutora, para a gente ilustrar um pouquinho a nossa conversa, vou fazer uma pergunta que é um pouco complexa, mas quais são as questões, né, que podem ser, então, resolvidas em uma mediação e como que funciona esse processo? Bom, se eu levar para a mediação privada, que é o que a gente está, o tema seria esse, né, a privada, então eu vou poder levar qualquer coisa que eu vá resolver e possa colocar, vamos dizer assim, uma indenização em dinheiro. Mas, por exemplo, questões condominiais. É um valor de taxa condominial que eu tenho que pagar, mas nesse momento de pandemia, onde as pessoas perderam seus empregos, as pessoas estão com redução das suas entradas de dinheiro, não vale a pena judicializar uma ação de cobrança de taxa condominial, por exemplo. Então, vale muito mais a pena uma mediação, aonde vai se conversar a situação dessa pessoa que é devedora, e ela vai expor quais são as condições que ela pode resolver, e às vezes nessa conversa o condomínio vai falar, tá bom, então nós vamos aguardar 3 ou 4 meses, depois a senhora volta a pagar o condomínio e mais 1/4 da sua dívida. Então percebam que há uma economia pelo menos de desgaste emocional, há uma economia financeira também, porque se um processo no judiciário leva no mínimo 5 anos, e eu vou resolver isso às vezes 2 ou 3 sessões de mediação, então eu tenho uma economia financeira também, não só do dinheiro
que eu deixo de gastar com custas, no sentido de gasto, porque eu vou ter que pagar essa câmara, mas no sentido de que tempo é dinheiro. Então, quando eu levo alguma coisa e vou judicializar, a pessoa fica tão assim incomodada que às vezes ela já tem o dinheiro para pagar, ela prefere colocar numa poupança, por exemplo, e esperar a definição final, vai lá e paga, mas enquanto isso é um prejuízo do condomínio. No entanto, quando você leva para a mediação, as partes se compõem amigavelmente, elas mesmas constroem a solução do problema. Se elas constroem, ele já saiu mais barato do que todo esse desgaste. Vai levar um advogado? Eu sou uma advogada que trabalha com mediação e arbitragem e não acredito em nenhum meio alternativo e voluntário de solução de conflito sem a presença do advogado, porque é o advogado que vai saber construir o acordo juridicamente possível. Então, mesmo que você está pagando seu advogado, ele vai te cobrar, às vezes, como se fosse por audiência, e não num processo que ele sabe que vai levar 5 anos. Então, acaba, no total, sendo mais vantajoso para todo mundo. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e vamos falar agora sobre um assunto muito importante, os riscos de pessoas que têm algum problema no coração e a relação com a Covid-19. Eu separei uma entrevista que o Guga Mendonça e a Lilian Busato fizeram com a Fernanda Mandione, médica cardiologista da SBHCI, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. E a doutora Fernanda deixou bem claro, qualquer sintoma que você nunca sentiu, como dores fortes no peito, falta de ar, procure imediatamente um atendimento médico, porque tanto pode ser sinal de Covid como um problema mais grave do coração. Doutora Fernanda, explica para o telespectador e para nós por que as pessoas que possuem problemas cardíacos são consideradas grupos de risco, né, ao contágio da Covid-19. Perfeito. Então, são 2 motivos principais, né? Como todo mundo sabe, o coração, ele é o principal órgão do nosso organismo, né? Então, para combater qualquer tipo de infecção, a gente conta muito com o coração funcionando bem. Então, se o paciente tem algum problema cardíaco, pode dificultar, assim, no combate a essa infecção. E o outro motivo é que pacientes que têm doenças crônicas, como é o caso de pressão alta ou insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, eles têm um estado inflamatório mais constante quando essas doenças não estão bem controladas. E nós sabemos que o coronavírus ele também causa uma inflamação muito importante. Então, se somam esses 2 fatores e pode ter infecção mais grave o paciente que tem essas doenças. E quais são as doenças cardíacas que se encaixam, né, como grupo de risco? As principais doenças cardíacas são a pressão alta, a insuficiência cardíaca, como eu já disse, que é o músculo do coração mais fraco, né? E pacientes que têm arritmias, que também nós sabemos que o coronavírus ele pode propiciar a arritmias, o próprio vírus e alguns tratamentos também usados contra o vírus. Agora, a doutora Fernanda, já é conhecido, né, que uma das maiores índices de morte, né, quem tem comorbidades são as doenças cardíacas. Os estudos já chegaram a algum apontamento por que o coronavírus ataca tanto os cardíacos? Então, a gente tem algumas informações que falam a respeito disso. O coronavírus ele usa um receptor que está bem presente também no músculo cardíaco para entrar dentro da célula. Mas o que a gente vê é que não são todos os pacientes que têm esse acometimento. Então, são coisas que ainda não estão muito bem explicadas. Em cada paciente, o acometimento pode ser de uma forma... Pacientes que o acometimento maior é só daquela via aérea superior, então sintomas mais brandos, pacientes em que o acometimento é pulmonar predominantemente, que podem evoluir para quadros mais graves, precisarem de intubação, e existem esses pacientes que realmente o acometimento é no coração, então o vírus pode inclusive acometer o músculo cardíaco, né?
Desculpa. Doutora, é até importante, né? A gente falou do músculo cardíaco, né? Como funciona a miocardite, né? De maneira didática. Explica para o telespectador da Rede Alesp. Perfeito. Então, a miocardite, ela é uma inflamação do músculo do coração. E no caso do coronavírus, essa inflamação é causada pelo vírus, né? Então, como eu já disse anteriormente, o vírus, ele provoca um processo inflamatório. E o que pode acarretar isso? O comprometimento do músculo do coração pode ter enfraquecimento dessa musculatura. Então, esses pacientes, eles podem evoluir com quadros de insuficiência cardíaca, tá? Esses quadros de miocardite, eles podem simular quadros de infarto, inclusive comprometendo o eletrocardiograma. Então, eu mesma já peguei pacientes que chegam aqui com dor no peito, nenhum sintoma característico de coronavírus, e aí a gente vai fazer o cateterismo desses pacientes, não tem comprometimento nenhum da artéria do coração e tem um acometimento do músculo cardíaco. Então, esse músculo é enfraquecido pela inflamação causada pelo vírus. Isso significa miocardite. Pois é, doutora. Uma pessoa com doença cardíaca, ela corre muito risco durante a intubação? Então, é uma excelente pergunta. Não é que ela corre muito risco. O raciocínio, ele vai por dois lados, né? O porquê que esse paciente está precisando ser intubado. Então, provavelmente porque ele tem um quadro pulmonar grave, né? Então, somado o quadro pulmonar grave com o quadro cardíaco grave, aumenta-se sim o risco. E além disso, a gente sabe que a intubação, o que acontece? A gente faz pressões positivas, né, no pulmão, para o pulmão expandir e o paciente conseguir ventilar bem. E essa pressão positiva, ela também causa uma certa sobrecarga no coração. Então, o coração, ele tem que se esforçar um pouco mais, vamos dizer assim, para vencer essa pressão positiva. Então, os pacientes que são cardiopatas, né, que possuem doenças do coração, eles realmente podem sofrer um pouco mais, ter um risco maior nesse contexto de quando eles precisam de intubação. Doutora, no caso de pessoas saudáveis, né, como o vírus pode impactar no sistema cardiovascular? E existe alguma possibilidade de desenvolvimento da doença cardíaca após a infecção do Covid-19? Sim, isso é uma pergunta muito boa, porque nós vemos que tem alguns pacientes que eles têm apresentação cardiológica já inicial. Eles chegam aqui para a gente com problemas do coração. E os principais nesses pacientes que não têm nenhuma doença prévia é a apresentação com arritmias, principalmente arritmias ventriculares, e eles podem também apresentar o que a gente já comentou, que é a miocardite. E em raros casos, esses pacientes eles podem se apresentar como infarto mesmo, obstrução de artérias do coração, que a gente vê que as outras artérias do coração não têm doença, né? Não tem gordura, aterosclerose, que é essa doença mais crônica, e pode ser só uma obstrução de uma artéria levando ao infarto. Dor e pressão no peito são consideradas sintomas do Covid-19, doutora? Por que isso acontece e o que pode representar? É exatamente isso que eu acabei de explicar, porque esses pacientes, eles podem se apresentar tanto como infarto, né, com um infarto, que pode gerar esse sintoma de dor no peito, e a própria miocardite também, às vezes, pode se apresentar como dor no peito e falta de ar. Então, basicamente, por isso. Agora, doutora, com a pandemia, né, cresceram muitos casos aí de mortes em casa através de mal súbito, porque num primeiro momento as pessoas ficaram com medo de ir a hospitais e acabavam não dando, né, um valor real para os sintomas, né, principalmente aí dores no peito, né, mal-estar. É importante a gente esclarecer até como uma forma de prestar serviço para a população que não é isso, né, tem que ir nos primeiros sintomas, né? Perfeito. Nós, da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, nós fizemos uma campanha, inclusive, que se chama Campanha Coração Alerta, que é exatamente para alertar as pessoas a procurarem o pronto-socorro aos primeiros sinais e sintomas de infarto. Então, um paciente que está sentindo uma dor no peito, uma dor que é um tempo um pouco mais prolongado, passou de 10, 15 minutos, uma dor de forte intensidade, uma dor que nunca sentiu antes,
esse paciente ele precisa procurar o pronto-socorro. Porque nos casos de infarto agudo, o tempo até a realização do cateterismo ou até de receber a terapia medicamentosa adequada, ele é muito relevante. Então, a gente fala sempre que tempo é músculo. Quanto mais tempo a artéria do coração passa fechada, mais músculo esse paciente perde. E se o músculo do coração morre, o coração fica enfraquecido e, inclusive, pode levar a complicações mais graves, como arritmias e morte. Agora, doutora Fernanda, é importante, né, a gente esclarecer também os sintomas da doença cardíaca. Às vezes são confundidos, por exemplo, com problemas estomacais, crises de ansiedade e também, às vezes, dores musculares. Como eu sei diferenciar que o problema é cardíaco? Essa resposta, ela nem sempre é muito fácil, ainda mais nesse contexto atual que nós estamos vivendo, como você mesmo disse, muitos pacientes eles se apresentam com crise de ansiedade. E o paciente pode ter sintomas muito parecidos com o de infarto, como dor no peito, falta de ar. Mas o que chama atenção? No infarto, essa dor, que nem eu expliquei, é uma dor de forte intensidade. Geralmente, os pacientes eles referem que parece que tem alguém sentado em cima do peito. Ela pode irradiar para a mandíbula, braço esquerdo, vir acompanhada de suor frio, falta de ar, náusea, vômitos. Então, a minha orientação é a seguinte: se você estiver sentindo uma dor que você nunca sentiu antes, você está achando que aquele negócio não está certo, o ideal é procurar o pronto-socorro. Porque a chance de você ter qualquer complicação por uma doença cardíaca é muito maior do que a chance de você se contaminar com o coronavírus indo para o hospital, entendeu? Então, não procurar o serviço médico é a pior coisa que se pode fazer quando você está tendo um infarto. Então, dor no peito forte, não tá legal, procure o pronto-socorro. Em meio a tantos medos que as pessoas estão enfrentando em relação à saúde, uma alternativa para ajudar a resgatar o equilíbrio físico e mental pode ser a acupuntura. A Lilian Busato e o Guga Mendonça conversaram sobre os benefícios dessa terapia como tratamento complementar, principalmente durante a pandemia. Eles entrevistaram a médica Cláudia Misorelli, especialista em acupuntura e dor. Doutora, hoje já passamos 4 meses de pandemia aqui no Brasil, né? Como é que anda o uso das práticas integrativas e complementares em saúdes? Então, nós como acupunturistas, né, nós somos médicos, então fica muito para evitar aglomeração, para evitar essas coisas, e o maior contato, e pela necessidade que a gente teve de suprir o nosso corpo clínico, né, os médicos acupunturistas eles estão na linha de frente para ajudar no combate ao Covid, né? Ou os mais idosos estão fazendo na parte de telemedicina, né? E aguardando para poder voltar, né? Nós, assim, temos que acolher o paciente, a gente tem que fazer, mas especificamente o agulhamento e o ambulatório no SUS, ele está parado. Agora, doutora, importante, né? As pessoas ainda pouco conhecem as práticas de acupuntura, né? Elas são reconhecidas pela OMS porque são práticas muito importantes, né? Aí para auxiliar nos tratamentos. Mas eu acho que principalmente aqui no Brasil ainda falta um pouco de conhecimento. Como difundir essa informação e se de repente se tem acesso a essas práticas já no sistema público de saúde ou só no particular? Sim, eu estou falando aqui Qual que é o Secretaria cenário? Municipal de Saúde, onde eu sou coordenadora técnica de acupuntura médica. Sim, eles têm, nós temos aqui na nossa cidade desde 2002 já, assim, inclusive com pronto atendimento, e agora faz uns 5 anos que começou o ambulatório de acupuntura médica, né? Então, assim, as pessoas têm acesso, procuram muito e gostam, estão sentindo falta, mas a gente tem que ajudar no tratamento do Covid também, né? Nós estamos, assim, fazendo assessoria para os servidores, porque muita gente teve medo né? Pensa, você está na linha de frente, às vezes as pessoas estavam com muito medo. Então, a gente está fazendo esse acolhimento das pessoas e dos profissionais de saúde
tanto na parte de saúde mental como para equilíbrio físico. Eu acho que as pessoas estão começando pelo menos aqui, as pessoas do SUS conhecem muito, né, os usuários. Agora, doutora, são 29 práticas, né? Como a gente falou, acupuntura, fitoterapia, homeopatia. Quais os benefícios que todas essas práticas elas trazem aí, né? E vamos chegar num paralelo que eu gostaria de fazer em relação à Covid-19. Por quê? As pessoas estão em isolamento social e nessa hora afloram também situações aí de ansiedade, né? Preocupação. E essas terapias, elas são muito importantes aí como um fator também de ajuda a essas pessoas, né, doutora? Isso é um tratamento complementar e todas elas ajudam você a ter um atendimento, dar um atendimento integral do ser humano, né? Mente, corpo, espírito, tudo, né? A socialização, a meditação, procurar ajudar em tudo, todas, né? Agora a acupuntura, né, a medicina tradicional chinesa, né? Qual que é o principal, né, benefício, né? Existe uma relação que cada ponto da acupuntura é uma parte do corpo, né? Eu gostaria que a senhora explicasse como funciona e, na prática, né, quais os benefícios principais. Então, toda vez que você coloca, né, é importante que você tenha um médico para fazer o diagnóstico e ver o que aquele paciente está precisando, né? O que você falou, assim, cada parte do corpo tem a ver, por exemplo, se você olhar a orelhinha, né, o lóbulo da orelha seria a cabecinha, sobre a coluna. Então, Deus é tão maravilhoso, Deus, sei lá qual que é a crença, né, que você consegue tratar a pessoa de várias maneiras. Você tem essa das localizações e também pela inserção da agulha em determinados pontos, você vai atingir algum determinado nível do sistema. Você tem locais, né? Se você colocar uma agulha aqui nesse ponto, você vai estimular, por exemplo, tudo que passa no setor, no dermátomo T4, né, o torácico 4, qualquer ponto desses. Mas existem os tradicionais, se você colocar uma agulhinha aqui, você tanto pode tratar uma dor de dente, ele é um ponto que rege a face, é um ponto que tira calor, então assim, é muito importante que o médico selecione aquilo que ele vai fazer para poder tratar melhor o seu paciente. Depende daquilo com que quadro que ele chega até nós, né? Agora, doutora, interessante também, né? Porque a acupuntura é uma prática aí que ela pode ser exercida por vários, né, tipos de profissão. Exemplo, temos dentistas que praticam, outros profissionais. Como funciona a regulamentação e quais os profissionais que podem fazer? A última resolução, os médicos, os odontologistas e os veterinários, cada um em sua área de atuação, né? Entendo. Então, na verdade, já existe essa regulamentação e só essas três classes que podem, né? Sim. Existem várias pessoas que antigamente faziam, né, fisioterapeutas. Você podia ir num cabeleireiro e tem gente lá que fica aplicando, mas você tem que ter muito cuidado, porque no fato de você estar inserindo uma agulha, você pode ter riscos. Então, você tem que fazer com aquelas pessoas que sabem fazer, que são treinadas e habituadas a fazer. Agora é interessante que a gente também aborde esse assunto, né? Os tratamentos, eles demoram para ter resultado ou ele é mais rápido do que a medicina, né, tradicional? A acupuntura, ela vai te levar a um equilíbrio, né? Você vai, dependendo da onde você quer atingir, por exemplo, uma pessoa travou a coluna, você pode tirar numa sessão só, ou aquilo pode durar, ser uma doença que está crônica, que está aquilo, sabe assim? Que é mais longo o processo. Depende muito caso a caso, né? Se for uma coisa aguda, vai levar menos tempo. Se for uma doença mais crônica, ela vai levar mais tempo para ser tratada. Agora, doutora, ressaltando, né, a situação
da Covid-19. Muitas pessoas aí estão no grupo de risco, né? Por vários fatores, comorbidades, mesmo a obesidade. Eu gostaria de saber no que a acupuntura ela pode auxiliar, e aí eu gostaria que a senhora também fizesse uma expansão, né, em relação à medicina integrativa. Quais outras, né, técnicas aí, a gente pode falar da fitoterapia e de outras técnicas, como a gente disse no início da entrevista, são 29 técnicas aí reconhecidas pelo SUS. Como elas podem diretamente ajudar no tratamento da Covid-19? Então, do que você está falando, fitoterapia tem algumas, sabidamente, algumas plantas que elas podem ajudar, por exemplo, a espinheira santa, no caso da gastrite, depende muito do conhecimento de cada área, eu posso falar muito da minha, né, assim, cúrcuma, pimenta esquenta, cúrcuma é boa para alimentação, então, assim, cada área ela pode contribuir. Hoje eu acho, assim, essencial a meditação, né? Porque a gente acorda dando graças a Deus que acordou, que é mais um dia, porque um dia por vez, né? Que a gente tem que passar. Então, Nossa Senhora, graças a Deus. Então, você tem que alongar, você tem que se cuidar, você tem que saber aquilo que você está comendo. A acupuntura ela pode ajudar a tirar a ansiedade, porque a gente está vivendo um modo contínuo, né? Então, assim, o fato de você diminuir a ansiedade, você vai dormir melhor, porque as pessoas estão tendo distúrbio de sono, elas estão entrando na parte tem gente bebendo mais, tem gente comendo muito. Você falou na obesidade, o pessoal precisa de serotonina, né? Então, assim, não adianta só comer chocolate ou comer doce ou comer banana, que você vai ter os triptofanos e ajudar nessa parte a acupuntura ela pode ajudar nisso, a meditação pode ajudar nisso, né? As outras medicinas, a Ayurveda, a homeopatia, cada um deles tem um jeito de equilibrar. Então, assim, todas essas técnicas, elas são uma maneira de ajudar esse paciente a ficar mais integrado, mais equilibrado. Nós vamos para mais um intervalo e na volta entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. E depois de muita polêmica, finalmente as datas das eleições municipais em todo o Brasil estão definidas. Primeiro turno, dia 15 de novembro, e o segundo turno no dia 29 de novembro. Sobre esse assunto, o Guga Mendonça e a Lilian Busato conversaram com o Dr. Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Eles falaram sobre as mudanças no calendário, uma delas a campanha eleitoral que começa oficialmente em 27 de setembro. Vamos acompanhar essa entrevista. Eu queria que o senhor falasse para o telespectador o que muda nas eleições agora de 2020 com a aprovação da PEC. Então, basicamente, o que aconteceu foi um atraso, né, nas datas de votação de 42 dias. Então, esses 42 dias se refletem em praticamente todo o calendário eleitoral. Então, além da data, né, 15 de novembro e 29 de novembro, primeiro turno e segundo turno onde houver, os outros atos, os outros prazos, né, do calendário eleitoral também ficam atrasados nesses mesmos 42 dias. Um dos prazos importantes que foi atrasado seria esse que venceria agora em julho, que é o prazo das convenções partidárias, né? Então, as convenções partidárias ficaram do dia 29 de agosto, eu tenho aqui a minha colinha, 31 de agosto a 16 de setembro, ainda precisa decorar. Então, 31 de agosto até dia 16 de setembro é o novo prazo para as convenções partidárias. Então, esse é uma demonstração de que o atraso das datas também se reflete no calendário eleitoral. O próprio dia para o registro dos candidatos também, isso foi atrasado para o dia 26 de setembro, era em agosto, atrasou então para 26 de setembro. O dia de início das campanhas eleitorais, da propaganda eleitoral, permissão da propaganda eleitoral, também ficou adiado para o dia 27 de setembro, prestação de contas, enfim. Praticamente todo o calendário eleitoral foi adiado nesses mesmos 42 dias. Para o eleitor em si,
não muda muita coisa. A única coisa é que ele vai estar preparado para votar no mês de novembro e a campanha eleitoral vai começar mais tarde. Para o eleitor não tem muita alteração, não. Ô, doutor, e no caso de quem possui um cargo público, né, e a descompatibilização também mudou na mesma proporção da diferença da mudança da data? Um prazo só. A emenda constitucional é bastante clara, ela diz que os prazos já vencidos na data da promulgação, que foi ontem, né? Então, os prazos já vencidos não são reabertos, não voltam mais. Mas tem um prazo ainda que não venceu, como você disse, o prazo de desincompatibilização, é o nome técnico que a gente fala, afastamento, né, de servidor público, é o prazo de 3 meses. Na verdade, a gente tem 3 tipos de prazos. 6 meses, que já venceram, não voltam. 4 meses, já venceram, não voltam. E esse prazo de 3 meses é o único que não venceu ainda. Então, esse prazo ficou adiado também para agosto, né? 3 meses antes da eleição, ficou adiado para agosto. Mas é só esse prazo, de 3 meses para desincompatibilização. Então, não são todos os servidores públicos, apenas algumas categorias. Agora, doutor, é importante também, quanto aos profissionais de comunicação, apresentadores de TV, mudou o prazo de descompatibilização ou eles terminaram no dia 30 de junho, como era inicialmente? Então, esse prazo também está expresso na emenda constitucional. Era inicialmente dia 30 de junho, a partir do dia 30 de junho, as emissoras de rádio e televisão estavam proibidas, né, de apresentar programas que eram apresentados por pré-candidatos ou comentados por pré-candidatos. Então, esse prazo mudou para o dia 11 de agosto. Também esse prazo foi atrasado para o dia 11 de agosto. Então, todo mundo pode continuar trabalhando, pode continuar comentando o programa, apresentando o programa, mas vai ter que se afastar no dia 11 de agosto. Doutor, com essa nova mudança de data, né, qual seria a data, então, para o registro das candidaturas? Agora ficou para 26 de setembro. Até, como agora os registros são feitos todos pela internet, né, processo eletrônico, então tem até às 11 horas e 59 minutos, ou 23 horas e 59 minutos, do dia 26 de setembro. E no dia seguinte, 27 de setembro, fica autorizada, fica liberada a campanha eleitoral. Nós continuamos hoje no estágio de pré-campanha. Essa pré-campanha vai até o dia 26 de setembro, que é o último dia de registro. A partir do dia 27, aí nós entramos na fase da campanha eleitoral. Basicamente, a gente pode continuar falando sobre isso, mas basicamente, para o telespectador entender, a diferença é, na pré-campanha não pode existir pedido explícito de voto. Algum pré-candidato chegar e falar, olha, preciso que você vote em mim, preciso do seu apoio, preciso para que eu seja eleito. Então, na pré-campanha isso não pode acontecer. Na campanha eleitoral é o contrário. A campanha eleitoral é justamente a fase para que ocorra, para que haja o pedido explícito de voto. Agora, doutor, houve alguma mudança em relação à mudança de título de eleitor, cadastramento de biometria, regularização de situação com a Justiça Eleitoral, ou esses prazos aí já acabaram? Então, esses prazos estão dentro daqueles prazos que foram encerrados antes, né, da promulgação da emenda constitucional, então não vão ser reabertos. Então, transferência de domicílio, mesmo inscrição para quem queria tirar novo título, isso acabou em maio, não vai ser retomado. A única coisa que a gente pode acrescentar é em relação à biometria. Nos municípios onde a biometria era obrigatória, eu estou falando era porque precisa da presença física e nessa fase a gente não tem presença física, os cartórios eleitorais estão fechados fisicamente, né? Então, onde era a biometria obrigatória, o eleitor que não fez o recadastramento teria o título cancelado, não poderia votar agora em 2020. O TSE baixou uma resolução, então, entendendo essa circunstância, essa situação, então, mesmo nos municípios onde a biometria era obrigatória, isso é importante o telespectador saber, e o título seria cancelado, não vai ser cancelado, ele vai poder votar em 2020. Mas assim que os cartórios reabrirem, depois da eleição, esse eleitor tem que ir correndo para cumprir a obrigação dele, que já devia ter sido cumprida, né? Exatamente, doutor. Eu gostaria de saber também para quando fica o julgamento das contas dos candidatos, já que isso era muito discutido também, porque de repente o candidato poderia tomar posse e não teria suas contas ainda julgadas. Como que ficou essa situação?
Isso vai acabar acontecendo na prática, porque a emenda fixou o prazo para a entrega das prestações de contas, e aí fixou um dia só, que é 15 de dezembro. Então, fixou dia 15 de dezembro para a entrega das prestações de contas do primeiro e do segundo turno, porque antes era 30 dias depois do primeiro turno, 30 dias depois do segundo turno. Agora não, agora fixou apenas para essa eleição, dia 15 de dezembro, entrega de prestação de contas dos 2 turnos onde houver. O que significa, então, que não vai dar tempo de julgar essas contas, a Justiça Eleitoral não vai ter condição técnica, condição temporal de julgar essas contas antes da posse. A posse vai ser 1º de janeiro. Então, praticamente são 15 dias, né? Do dia 15 de dezembro até o dia 1º de janeiro são 15 dias. Não vai dar tempo de julgar as contas, o que significa que todo mundo vai tomar posse sem que as contas sejam julgadas. E o prazo para julgamento ficou para o ano que vem, fevereiro de 2021. O que não significa, e esse destaque é importante, o que não significa que uma prestação de contas incorreta, indevida, fraudulenta, fraudada, mentirosa, o nome que a gente quiser dar, não significa que não haverá consequências. Ao contrário, as consequências até... A ideia de julgar as contas antes da posse é que se houvesse problema muito sério, até a posse ficava impedida, né? Como não vai dar tempo de julgar, vai julgar só depois da posse, aí a consequência é pior. Você vai estar já no exercício do mandato e, de repente, vai ter o seu mandato cassado, vai perder o seu mandato. Ou vai ter o registro cassado, o registro não, né? No caso das contas é o diploma cassado, e aí não vai poder continuar exercendo o mandato. O doutor, no estado de São Paulo, a gente está tendo uma progressão referente ao Covid-19, né? Onde a gente está subindo, né? Como foi falado pelo governador, nós estamos subindo de letra e podendo começar a reabrir o comércio. Caso em novembro isso tenha um reverso, até quando pode mudar novamente a data e até quando pode a data limite para uma nova eleição em 2020? Essa foi uma mudança que a Câmara fez em relação ao texto aprovado pelo Senado. Então, existe essa possibilidade, já existe essa previsão, se a situação da pandemia em algum município ou em alguma região, né, às vezes municípios vizinhos, estiver bastante complicada, mas isso quem vai dizer são os técnicos, são os médicos, é possível que a Justiça Eleitoral, então, antes era a Justiça Eleitoral que ia decidir, ia marcar uma nova data. Então, a Câmara mudou, fez lá uma emenda supressiva, e aí quem vai decidir agora é o próprio Congresso Nacional, através de um decreto legislativo. Então, a Justiça Eleitoral provoca, diz, olha, em tal município, em tal região, não vai ser possível fazer a eleição com segurança, a situação da pandemia piorou, o pessoal está em lockdown, ou, né, o que for o caso, lá em novembro. Então, a Justiça Eleitoral vai pedir para o Congresso, através de decreto legislativo, marcar uma nova data. E o importante da sua pergunta é que essa nova data tem que ser, pela emenda constitucional, até o dia 27 de dezembro. Ou seja, não existe previsão, não existe hipótese de prorrogação de mandatos de ninguém, mesmo naqueles municípios que eventualmente regredirem na situação da pandemia. Agora, doutora, ia chamar de doutor Arthur, que é o seu irmão, né? Mas doutor Alberto, é interessante vamos supor aqui numa situação hipotética que o município não consiga fazer a eleição. A partir de 1º de janeiro, o cargo fica em vacância. Quem assumiria numa situação dessa? Como funciona? Pois essa é uma discussão interessante do direito constitucional, inclusive, porque os mandatos terminam em 31 de dezembro. Então, quem assume a prefeitura, quem assume a Câmara, não tem eleito, não tem prorrogação de mandato. Então, em algumas leis orgânicas de alguns municípios, mas não são todos, tem a previsão, inclusive, do juiz da comarca, de um membro do Poder Judiciário assumir, juiz mais antigo na comarca, assim por diante. Mas esse será, se isso acontecer, a gente está falando hipoteticamente, será um problema sério. Felizmente, eu espero que isso não aconteça, vamos torcer para não acontecer, e se acontecer que sejam poucos municípios, porque, na verdade, o município vai ficar sem representante, não tem como prorrogar mandato. Então, vai ficar sem prefeito e vai ficar sem vereadores. Então, aí precisa partir para as leis orgânicas para saber como é que a lei orgânica decide essa questão. Nós vamos falar agora sobre um setor que foi profundamente afetado pela pandemia de coronavírus, o de eventos de diversas especialidades. Para você ter uma ideia, o setor acumula prejuízos de mais de
200 bilhões de reais desde o início das medidas de contenção à Covid-19. Eu e a Caterina Schutte entrevistamos aqui no nosso jornal diário da Rede Alesp, Alexis Pagliarini, presidente executivo da AMPRO, a Associação de Marketing Promocional. Quais são os setores mais atingidos dentro dessa área de eventos, né? Quais são os setores mais atingidos e o que pode acontecer com essas empresas e com essa economia de eventos? Na verdade, o mercado que a gente convencionou chamar pela sigla MICE, a sigla internacional MICE, que é Meetings, Incentives, Conference and Exhibitions, e turismo, né, ligado a isso, ou seja, reuniões, conferências, exposições. Esse setor todo, ele tem uma repercussão, cada real investido nesse setor tem R$35 de repercussão econômica. Então, é uma onda, né? Quer dizer, o prejuízo ele é muito grande, porque ele impacta muitos subsetores ligados aos eventos, né? Área de alimentos e bebidas, hotelaria, transportes, enfim, todas essas atividades que gravitam em torno dos eventos. Os eventos hoje, esse setor mais turismo, eles representam quase 13% do PIB nacional. Então, estima-se que o prejuízo seja da ordem de 75 bilhões por mês. Nesse momento em que as atividades estão praticamente a zero, né? Salvo algumas atividades de eventos virtuais que estão acontecendo, muita gente que trabalha com evento está praticamente sem trabalhar desde meados de março. Certo. Alex, claro que é difícil dizer qualquer coisa nesse momento, mas a gente sabe que já existem projeções aí, né? Inclusive na queda do PIB, por exemplo. Quando a gente fala desse setor especificamente, né? Quanto tempo que o senhor acha, então, que o setor leva para se estabilizar aí após a pandemia? Olha, felizmente, a gente começa a ver uma distensão. Aqui no estado de São Paulo, já foi anunciado que os eventos com lugares sentados, né? São congressos, mesmo os eventos culturais, eles já têm uma perspectiva de retomada no dia 27 deste mês. Isto é uma boa notícia, não é o ideal ainda. A gente gostaria que as feiras de exposições estivessem também já liberados, porque se você analisar a feira de exposição com os shoppings, por exemplo, que já estão liberados, né, para funcionar, eles são muito semelhantes. Uma feira de negócios é um lugar para onde as pessoas vão para visitar estandes, que podem ser comparados às lojas dos shoppings, né? E com um ambiente muito mais sob controle, porque você pode construir uma feira de acordo com protocolos bastante rígidos, evitando contaminação. Então, assim, mas de qualquer maneira, a gente tem uma distensão à vista, e isso é bom, e a gente espera que, tão logo as pessoas comecem a se sentir mais seguros, né? E ninguém aqui está propondo que haja uma liberdade total de realização de eventos, mas fazer sob rigorosos protocolos, mas que a gente comece a liberar aqueles que a gente sabe que dá para ter um controle maior e evitar a contaminação. Certo. E, Alexis, como você pontuou, já existe, então, esse plano de retomada da atividade, né? Inclusive, o governo do estado já antecipou a reabertura de alguns espaços culturais para a cidade aí na fase amarela. Vocês estão preparados para essa reabertura? Quer dizer, já existe algum plano, algum protocolo de segurança que já está sendo conversado aí entre os profissionais do setor para essa fase, então, de retomada? Totalmente preparados, viu? A gente tem, desde o começo, a gente se uniu. Nós criamos um grupo chamado Go Live Brasil, e a gente foi até o governo. Felizmente fomos bem ouvidos, né, tanto pela Secretaria de Turismo como pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Colocamos as nossas sugestões de protocolos que foram analisadas junto com outras opções de protocolos internacionais e tudo mais, mas o setor está muito preparado. Estão todos se preparando desde o primeiro mês de interrupção de atividades
todos se mobilizaram, a Ampro liderou diversos estudos aqui para que o setor estivesse preparado. Se tiver que esperar mais um pouco, quanto tempo o setor de eventos aguenta esperar durante a pandemia? Mais quantos meses? Quanto tempo o setor segura sem que mais empresas quebrem, sem que tenham mais prejuízos? É uma pergunta difícil de responder, mas já houve um efeito muito perverso da crise. Muita gente, porque, infelizmente, não houve crédito acessível. Quer dizer, o que o governo disponibilizou de crédito, ele não está sendo acessível para grande parte das empresas de pequeno e médio porte, né? Eles vão até os bancos e, quando existe o crédito disponível, as exigências, elas são de tal ordem que as empresas não estão conseguindo acessar, né? Então, é muito difícil, mas assim, a destruição desses mais de 100 dias que nós já estamos com as atividades interrompidas, ela é terrível. As empresas estão gastando caixa algumas que tinham ainda caixa para gastar e estão correndo atrás de crédito para manter os seus negócios, né, abertos. Mas é muito difícil de a gente prever quantas delas vão conseguir resistir por mais de 1, 2, 3, 4 meses. Me fala uma coisa, o que a gente vê nesse tempo de pandemia são os empresários buscando alternativas, né, nesse momento aí. Por exemplo, então, os restaurantes que não tinham delivery passam, então, a implementá-lo. Lojas físicas, então, buscando então, essa alternativa no meio digital. Quando a gente fala do setor, que tipo de alternativa, então, esses empresários têm encontrado nesse momento? Alternativas, né, complementando, alternativas tecnológicas, exatamente, né? Igual telemedicina está acontecendo no caso da medicina. Vocês têm utilizado essas ferramentas tecnológicas para fazer eventos? Sem dúvida. O setor rapidamente se adequou. Já vinha sendo utilizado, né? Os eventos híbridos que tinha participação presencial e também uma extensão online através das ferramentas de geração em streaming e tudo mais, elas agora foram potencializadas, né, pela exigência da crise. Então, muita gente do setor se adequou rapidamente a essa realidade, criando mecanismos mais amigáveis para a transmissão de eventos, né, online. As ferramentas estão cada vez mais amigáveis, a gente vê aí a explosão de uso, né, de ferramentas como Zoom, Google Meet, Microsoft também tem a sua plataforma. Enfim, sim, o mercado se adequou. Mas não é a mesma coisa. Um evento físico, um evento presencial, ele gera muito mais movimentação econômica. Porque você tem alimentação, alimentos e bebidas, você tem transporte envolvido, você tem o turismo, né? O turismo de São Paulo, principalmente da capital de São Paulo, ele depende umbilicalmente dos eventos para o seu dinamismo. Então, é preciso que os eventos físicos voltem o mais rápido possível para movimentar toda essa economia do ecossistema dos eventos, né? Certo. E, Alex, esses eventos virtuais, eles conseguem, de alguma maneira, minimizar os impactos da crise causada pela pandemia? Muito pouco, porque os valores envolvidos nos eventos virtuais são infinitamente menores do que aqueles dos eventos presenciais, né? Eles chegam a ser 1/10 o valor que você gastaria. Por exemplo, para uma convenção, um congresso, é possível fazer virtual, né? Os eventos estão acontecendo numa versão virtual, mas os valores envolvidos são muito menores. Eles ajudam, mas não resolve a situação, longe de resolver. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos falar sobre economia. E como será que anda o cenário econômico no país? O Guga Mendonça e a Caterina Schutte conversaram sobre esse assunto com o economista André Galhardo. E o André foi muito claro. Segundo ele, não dá para saber o impacto que a pandemia de coronavírus vai deixar na economia brasileira.
A gente sempre fala aqui no Jornal da Rede Alesp do setor econômico, claro, o mais impactado nesses 4 meses de pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Hoje, passado esses 4 meses e nessa semana, qual é o cenário de momento? Bom, Júlia, é uma excelente pergunta e, na verdade, a gente tem evitado fazer o exercício de futurologia, né? A primeira dificuldade da gente estimar a profundidade dessa crise está na nossa incapacidade de estimar a própria pandemia. Então, até quando? Quando teremos uma vacina? Quando teremos um cenário mais amigável do ponto de vista de saúde mesmo, né? Então, nós temos alguma melhora de alguns indicadores, mas é bom ressaltar que essas melhoras desses indicadores, como, por exemplo, a produção industrial do mês de maio, que avançou 7% em relação ao mês de abril, elas, na verdade, refletem o quão ruim foi o mês de abril, o quão ruim foi o mês de março. Então, as nossas leituras mensais apontam para uma melhora, porque a gente veio de um ambiente muito mais hostil. Então, assim, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, a gente vê alguns números melhores, mas são números melhores na margem. A gente ainda passa por um processo muito agudo de uma crise, ainda que alguns números indiquem que a gente possa estar caminhando. Eu não gosto de falar estamos retomando, já é uma retomada. Mesmo o continente europeu, que viu uma retomada um pouco mais forte, uma crise da pandemia um pouco menor do que a nossa, está revisando os números de PIB para baixo. Então, aqui no Brasil a situação ainda é bastante caótica e não há, neste momento, a possibilidade de estimar com muita clareza o impacto econômico que a pandemia vai trazer para o Brasil. Agora, dentro desse giro econômico, a gente sabe que há setores que tiveram muito mais perdas do que outras, né? Se a gente pudesse falar de indústria, de comércio, como está diretamente ligado isso aqui para a população e para a sociedade? Júlia, excelente pergunta. Eu me lembro que falei aqui na Rádio Alesp mesmo sobre o setor de aviação civil, por exemplo, né, que é óbvio, uma questão óbvia, não precisava nem de muito esforço para entender o impacto da pandemia no turismo, na hotelaria, dentro do setor de aviação. Então, é fato que alguns setores acabaram sofrendo um impacto maior e vai sofrer um impacto mais duradouro, né? Porque eu te digo o seguinte, antes de chegar uma vacina ao mercado, mesmo que o governo do estado, mesmo que haja alguma orientação vinda da União, uma lei municipal que diminua a necessidade de distanciamento social, ou seja, falou, agora pode ir a bares, restaurantes, mesmo assim, uma parcela importante da população não está segura para sair de casa. Mesmo que muitas pessoas anseiem, a gente tem visto que as pessoas têm ido aos bares, etc., isso não é geral. Uma parcela importante da população ainda tem medo, e esse medo só vai deixar de acontecer quando tiver uma vacina, quando tiver alguma coisa comprovadamente eficaz contra o coronavírus. Então, de modo geral, mesmo que a gente veja uma diminuição do número de casos de coronavírus em São Paulo, mesmo que a gente então tenha algumas orientações, algumas indicações de que o distanciamento social pode ser flexibilizado, né? A gente pode fazer mais atividades, mesmo assim, a gente vai ver uma retomada muito fraca da economia, porque uma parcela importante da sociedade vai preferir ficar em casa, né? Quem pode, evidentemente, claro, não vou nem entrar nesse mérito, mas vai preferir ficar em casa, a ir num bar, a ir a um cinema, a ir a um restaurante. Então, essa situação, mesmo que haja uma melhora, isso é o impacto que a gente está sentindo dificuldade em estimar. A gente tem um processo que é grave, agudo, que muitas vezes que nos obriga a ficar em casa, quem pode, e mesmo que haja uma melhora do número de contágio, mesmo que haja uma diminuição do número de casos de internações, de infecções, essa diminuição não nos transmite uma melhora significativa econômica, porque ainda não tem um meio totalmente eficaz de inibir, né, de diminuir o número de novas infecções por Covid-19. Basta olhar para os Estados Unidos, que têm enfrentado uma situação muito difícil. Quando perceberam, acharam que dava para flexibilizar,
acabaram flexibilizando, e aí tem os maiores estados, né, do ponto de vista econômico, como a Califórnia, que tem um PIB do tamanho do Brasil, está lá com uma pandemia gigante, recorde atrás de recorde, e esse é o medo que a gente tem aqui no Brasil. Então, a situação, por enquanto, não é muito otimista. Eu não gosto de fazer esse discurso tão pessimista, mas nós não temos até aqui uma coisa que nos permita falar, olha, Júlia, Guga, ouvinte, daqui 2 meses a situação vai estar muito melhor. Não, infelizmente ainda não temos. Isso é futurologia apenas. Agora, André, eu queria fazer uma análise de conjuntura juntamente com você. Eu sou jornalista e você é economista, então me perdoe, eu vou interpretar a notícia e você vai explicar para o telespectador da forma mais didática possível. A Receita Federal divulgou nos últimos dias o aumento aí no número de emissões de nota fiscal. O mês de junho teria sido o melhor mês do ano, aí eu faço uma ponderação. Janeiro e fevereiro foram meses normais aqui no Brasil. A partir de março, que nós começamos com esse isolamento social e com a crise da pandemia, e tivemos um aumento no mês de junho em relação de 10,3% em relação ao mesmo período de junho de 2019, além do que um crescimento de 15% de maio para junho. Eu quero a leitura técnica disso, André. É um crescimento em relação ao ano passado mesmo ou tem outras análises a serem feitas? Excelente pergunta, Guga. Muito obrigado. Sim, é um crescimento. Contra dados, não há argumentos, né? Então, o mês de junho, segundo a Receita Federal, foi muito bom. Foi muito bom. A gente vendeu bastante. Qual que é a minha leitura disso? Mas você acabou de dizer que a situação estava crítica. Continuo com esse posicionamento. Havia lido já essa notícia. A situação é a seguinte. Primeira coisa, a nota fiscal eletrônica não transmite toda a nossa economia. É um dado positivo, isso é muito importante, espero que continue assim. Mas vamos avaliar o contexto como um todo. Primeiro, já existem indicadores econômicos relativos ao mês de junho que mostram que existe uma retomada em relação a meses anteriores, como, por exemplo, o mês de maio. Então, em junho a gente foi melhor que maio, mas maio foi muito ruim. Maio a gente foi melhor que abril. Abril foi péssimo, né? E aí você tocou num ponto muito importante, Guga. É verdade que a emissão de nota fiscal eletrônica, segundo a Receita Federal, em junho, foi o melhor mês do ano. Então, essa é a primeira coisa. Motivos. As pessoas têm saído menos de casa. Então, na menor possibilidade, ou melhor, na primeira possibilidade de sair para fazer compra, ou seja, essa flexibilização das regras de distanciamento social tem ajudado e fez com que as pessoas fossem ao supermercado, fossem comprar o que por muito tempo estavam esperando. Então, havia uma demanda reprimida. A gente tinha a necessidade de consumo das pessoas e essas pessoas, ao primeiro sinal de que elas poderiam ir ao supermercado, segundo fontes oficiais, como, por exemplo, o governador do estado de São Paulo, eles foram. Isso, na verdade, a gente viu esse movimento sendo puxado, supermercados, farmácias e outros segmentos de primeira necessidade, na verdade, sofreram muito pouco o impacto do coronavírus, que as pessoas continuam indo ao mercado. Aliás, quando começou a pandemia, aqui no Brasil, quando a gente decidiu fazer enrijecer essas questões de distanciamento social, houve uma corrida aos supermercados, né? Então, essa é a primeira coisa, uma demanda reprimida. A segunda coisa, muito importante, que você já falou, Guga, aqui pra gente, junho foi melhor que janeiro. Janeiro não tinha pandemia. Mas vamos lembrar o seguinte, quarto trimestre de 2019, havia já uma desaceleração da economia brasileira. Nós não estávamos num momento econômico muito bom. Então, tanto é que nós crescemos, falando de PIB, nós crescemos 1,3% em 2017, crescemos 1,3% em 2018 e 1,1% em 2019. Não foi um ano positivo. É melhor, claro, crescer do que cair. Nós tivemos uma crise severa no biênio 2015-2016, mas os números indicavam já uma desaceleração da economia brasileira já a partir do último trimestre de 2019. Então, o mês de janeiro foi um mês sem pandemia, mas foi um mês bastante controverso do ponto de vista econômico. Controverso por quê? Porque teve bastante arrecadação, foi um resultado bastante positivo das contas públicas do governo, isso indica alguma atividade econômica, mas assim, crescimentos marginais em relação a dezembro, a janeiro de 2019. Então, esse é um outro ponto. Não
tinha pandemia no primeiro trimestre, né, salvo no mês de março, no final do mês de março, do meio em diante, mas a gente tinha uma situação econômica que não era muito agradável. Então, Guga, eu acho que vem em linha com isso, né? Claro que o efeito da pandemia é muito maior que qualquer crise que a gente já tinha aqui no Brasil. Isso está claro para nós, né? E não é, nós já íamos entrar em crise independente da pandemia. Também não é isso que estou dizendo. A pandemia veio agravar um quadro. Nós não estávamos em processo de recessão, mas segundo a própria Fundação Getúlio Vargas, nós já vínhamos no primeiro trimestre de 2020 encaminhando, sem pandemia, se encaminhando para um processo de recessão. A pandemia veio a deixar isso um pouco mais agudo. O número é bom, o número é positivo e representa demanda reprimida e representa a fraqueza dos primeiros meses do ano da economia brasileira. Pessoal, o programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau. No ar, Rádio em Revista.